Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Estamos falando sobre o tema coragem, aprendendo sobre princípios bíblicos para a gente viver, aprendendo baseado em histórias e personagens bíblicos. E hoje o tema da nossa palavra é coragem para viver no Espírito. Coragem para viver no Espírito. Nós vamos falar sobre um texto que está lá em Gálatas 5:16, do 25 até o 25. Então, gostaria que você acompanhasse agora na tela. Vamos prestar bastante atenção àquilo que Deus quer ministrar conosco. Lá está dito assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém. Vamos aplaudir a Deus por esse texto maravilhoso. Eu gosto muito do livro de Gálatas. O livro de Gálatas vem nos trazer o relato que Paulo vem alertar a igreja, aos Gálatas, que eles tinham finalmente então conhecido a Cristo, tido a oportunidade de viver pela graça de Deus, saber que tem um Salvador que ama eles e que eles poderiam viver uma vida diferente, ser transformados através de Jesus. Mas infelizmente no meio da igreja estavam se infiltrando pessoas que estavam dizendo que eles precisariam voltar a praticar certos rituais, certas cerimônias para que de fato fossem aceitos diante de Deus e aprovados por pessoas. Então Paulo, na tentativa de rebater essas ameaças à igreja, ele vem e traz um alerta, dizendo que agora eles já vivem no Espírito de Deus. Existe um poder disponível para eles, existe uma força, algo que Deus fez, que vai muito além do que de obedecer regras, vai muito além de cerimônias. É algo que acontece no nosso interior. Então Paulo diz, vocês foram chamados para viver no Espírito. Ou seja, viver obedecendo ao Espírito de Deus. A partir do momento que você recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo vem morar em você. O Espírito Santo é o auxiliador, o ajudador que Jesus nos deixou. É Deus manifestado em nós. Por mais que você sentiu ou não sentiu alguma coisa diferente no dia que você recebeu Jesus, de fato essa é uma promessa que quando você entrega a sua vida por uma decisão a Cristo, Deus, através do Espírito Santo, vem morar dentro de você e você tem dentro de você um poder, o poder do próprio Deus para ter uma vida vitoriosa, uma vida transformada, uma vida numa dimensão espiritual, sobrenatural e como nós lemos aqui, com várias manifestações do Espírito, Aqui a gente fala do fruto do Espírito, Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são todas manifestações do Espírito em nossa vida. Ao contrário disso, pessoas que ainda estão presas a regras, a cerimônias, a superficialidade, são pessoas que não vão conseguir ser transformadas, porque elas estão mais preocupadas com o exterior, em obedecer certas rotinas espirituais. Essas pessoas, por não conseguir ser transformadas, vão manifestar esses frutos, o fruto da carne. E aqui a gente tem uma lista, de várias coisas que resultam na vida de quem não vive no Espírito. Então eu gosto muito do livro de Gálatas justamente por ele nos relembrar, por nos ensinar que dentro de nós existe um poder sobrenatural, uma força poderosa de Deus para nós vencermos qualquer dificuldade, qualquer mau comportamento, qualquer hábito pecaminoso, vencer as situações que estão à nossa volta e desfrutar finalmente da vida plena que Deus tem para nós. Então ele vem nos trazer essa reflexão e esse encorajamento a viver uma vida diferente.
Porque nós sabemos que viver de forma que agrada a Deus não é só difícil, mas é impossível. É impossível você agradar a Deus por seus esforços pessoais. Nós nunca vamos conseguir ser santos, ser melhores, mudarmos nossa atitude por nós mesmos. Por mais que você busque ter autodisciplina, por mais que você seja uma pessoa muito focada, muito determinada, vai chegar um momento que você não vai dar conta de manter aquela postura. Por quê? Porque a autodisciplina, a dedicação, elas são importantes sim no processo, mas elas não mudam o interior. O interior só tem um que pode mudar, que é Deus. Só Deus pode entrar no nosso interior e mudar o nosso coração. Então, por algum tempo, nós podemos sustentar um bom comportamento, sustentar uma mudança, mas ela não irá resistir por muito tempo, baseada numa autodisciplina ou esforço pessoal. Só vamos mudar de fato, só vamos vencer coisas em nossa vida a partir do momento que o Espírito de Deus se torna aquele que nos controla. Então, você pode pensar assim: eu não tento agradar a Deus sem a ajuda de Deus. Eu não estou tentando fazer as coisas com um esforço pessoal. Não quero ser melhor por meu próprio braço. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões. Porque nós constantemente fazemos isso quando nós estamos diante de situações que exigem uma atitude que vai contra os nossos sentimentos, contra nossas vontades, até mesmo contra aquilo que nós julgamos ser capazes de fazer. E nesses momentos de tensão, nós, em vez de agir conforme a palavra de Deus, nós acabamos cedendo às nossas próprias estratégias. Porque nós julgamos dizer que nós não conseguimos mudar, que aquilo não é possível para nós, que aquilo não é para nós. Eu vou dar alguns exemplos práticos para a gente conseguir compreender melhor essa ideia. Um exemplo de quando isso acontece, quem sabe você já viveu isso, é quando você sabe, você tem convicção por andar com Deus, por ler a palavra de Deus, por ser instruído, que mentir é pecado. Mentir não agrada a Deus em hipótese alguma, né? A gente ensina as crianças que não podem mentir. Quando a gente vai crescendo, a gente só aprende a malandragem do negócio, né? Porque os adultos são como se fossem crianças que já aprenderam a ser mais sofisticadas em seus pecados. Enquanto a criança se revela na cara que ela está mentindo, o adulto já aprendeu a dar mascarada, né? Porque ao longo da vida aprendeu como fazer, aprendeu a transitar em todos os meios e continua com a prática que reprova e quer ensinar a criança a não fazer. E, infelizmente, muitas vezes nós sabemos que nós não podemos mentir e estamos diante de uma situação que nós vamos ser provados nisso e falhamos. Por exemplo, você está lá no seu trabalho, você sabe que você deve falar a verdade em qualquer hipótese, mas você sabe que diante de uma situação, se você falar a verdade, isso pode custar o seu emprego. E diante daquela situação, daquela tensão, do medo, do pavor, da insegurança do que vai acontecer, do que as pessoas vão pensar, naquela situação você pensa: eu não posso, isso não vai dar certo eu falar a verdade, aqui vai ficar muito complicado. Nesse momento, então, você decide, quem sabe, concordar com uma mentira ou praticar uma mentira. Nesse exato momento, você preferiu confiar em sua estratégia do que no princípio de Deus. Em acreditar que a verdade sempre vence, que a verdade é sempre o melhor caminho, que Deus está ao lado da verdade e irá te defender ou abrir uma porta. Quantas vezes nós vimos pessoas que tiveram que se posicionar, quem sabe, diante de um patrão que diz: ó, preciso que tu minta lá, fala, enrola. E a pessoa, às vezes, até dá tempo de pedir um aconselhamento, uma coisa: ó, meu patrão está me mandando mentir, agora eu tenho que obedecer a ele, né? Porque desobedecer também eu não posso, o que eu faço? Eu me desobedeço, o que eu faço? Só que a gente sabe que a nossa obediência, ela tem que sempre estar dentro do padrão bíblico, né? Nós podemos desobedecer uma pessoa, um chefe, qualquer pessoa, se essa obediência quebra um princípio divino. Então, muitas pessoas, diante dessa situação, elas arriscam. Ou melhor, vamos falar, elas agem pela fé e dizem: não, eu vou falar a verdade. Chega para o seu chefe lá e fala: ó, eu quero falar para você, eu sou cristão, sou filho de Deus, eu entendo que mentira é pecado e eu não posso praticar a mentira. E naquela situação, muitas vezes, o que a gente encontra na maioria das vezes, o patrão respeita. Na verdade, você se torna a pessoa de maior confiança na empresa, porque se tu não mente para ninguém, com certeza não vai mentir para o chefe. Tá? Se você correr o risco de perder o teu emprego por falar a verdade, você é uma pessoa íntegra, digna de confiança. E já teve situações em que o chefe, como aquele crente não mentia, começou a chamar os não crentes, então tu faça esse papel, né? A prática da empresa continuou, infelizmente, mas aquela pessoa foi poupada. Ou digamos que num caso desse, você se torna inútil naquele lugar, porque você não pode seguir os enredos daquele lugar. Glória a Deus, quem quer conviver num lugar onde a mentira reina?
Se Deus fechar a porta, é Deus se livrando. Quem sabe foi só uma situação para dizer, eu vou te tirar daqui para te botar num lugar melhor. Então, quando eu ajo pela fé, confiando que falar a verdade, agir no Espírito é sempre melhor, eu estou dizendo que eu estou obedecendo a Deus e eu entendo que é viver no Espírito. Outra situação, quando alguém está diante de você e lhe ofende, Deus manda você imediatamente perdoar. E você, ao invés de perdoar imediatamente e liberar o coração, você começa a maquinar dentro do seu coração as realidades do porquê você está se sentindo magoado, tão injustiçado, e você reluta em ter essa postura, porque você não sente o desejo de perdoar. Mas a Bíblia fala em todo momento que perdoar é sempre a única opção quando nós estamos diante de uma ofensa. E eu acho muito interessante que quando nós vamos para a palavra de Deus, nós não vemos Jesus nenhuma vez dialogando com os sentimentos e dizendo, eu sei como é difícil para você, vai ser difícil perdoar, né? Eu vou te dar um bom tempo para isso, deixa amadurecer no teu coração. Não, Jesus só fala, perdoa. Mas acha aquilo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E muitas vezes essa pessoa que não consegue tomar essa decisão de fé, agir no Espírito, mesmo que seu coração esteja contra aquela situação, contra aquela postura, essa pessoa não consegue romper em várias áreas da vida dela, porque ela decide não viver no Espírito e mais uma vez segue as suas estratégias. Assim também no campo da pureza sexual, você sabe que aquele comportamento Deus reprova, mas você não quer dar um passo de fé em direção à santidade. Você não quer se submeter a ser acompanhado, a confessar, a buscar ajuda. Você prefere viver escravo daquela situação, lidar com a culpa que aquela situação causa, com a consciência te reprovando, muitas vezes o diabo destruindo a sua vida, porque você dá espaço para o diabo operar. Porque quando eu tiro Deus do centro da minha vida, eu não obedeço a Deus, o diabo toma posse do lugar, tem um lugarzinho. Vocês já viram a música que ele canta a criança, que toque, 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 né? O diabo mal bate a porta, ele só quer um lugarzinho. Aí você diz, não tem lugarzinho nenhum. E daí chega Jesus, toque, 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 eu quero a casa toda. Por quê? Jesus não aceita um lugarzinho, porque ele sabe que se ele tem só um lugarzinho pequeno, ele não vai coordenar. Agora o diabo precisa só de um lugarzinho para ele fazer a bagunça dele. Você nem precisa dizer que você não ama Jesus. Então é muito sutil, as coisas vão acontecendo. Quem sabe você pode lutar e dizer, eu não consigo, é mais forte do que eu. E realmente o pecado é mais forte do que nós. Nós não conseguimos por nosso esforço pessoal. A tua natureza humana nunca vai se inclinar para as coisas de Deus. Nunca. Nós somos naturalmente caídos. Nós somos naturalmente tendenciosos a fazer o que é errado. Então não espere que o seu coração vai se inclinar para Deus. Seu coração humano sempre vai se inclinar para o seu egoísmo, para o seu ego e não para Deus. Mas a partir do momento que eu vivo no Espírito, as minhas vontades são transformadas e eu posso viver uma vida diferente. Então, todas as vezes que eu sei que eu preciso mudar, mas eu fico mais empenhada em encontrar razões pelas quais eu não consigo mudar, do que declarar a fé em Deus, que Deus pode fazer o impossível, pode te tirar daquela escravidão, pode te livrar da culpa, dos fracassos repetitivos. Toda vez que eu faço isso, eu não estou vivendo no Espírito. Nós estamos vivendo na força do nosso braço. É como se nós afirmássemos com essa atitude que Deus não pode nos ajudar. E só existe uma maneira de conseguir viver dentro da vontade de Deus, que é viver no Espírito. E hoje eu quero falar com você sobre como viver no Espírito. Nós vamos falar sobre 3 atitudes aqui dentro desse texto de Gálatas, sobre como viver no Espírito, e depois que nós refletirmos sobre essas atitudes, basta nós termos coragem para colocar em prática. Não precisa sentir, não precisa ser ensinado novamente, não precisa vir um anjo do céu te revelar, nem o pastor te trazer um conselho. É só obedecer e você vai ver que acontece o sobrenatural. É o segredo incrível de Deus, é só obedecer que tudo muda, né? Então, antes de nós entendermos os 3 passos, só quero citar algo aqui. Quem sabe você nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Esse é o primeiro passo se você deseja viver uma vida transformada. Você quer mudar a sua história, você quer começar a ter propósito de vida, quer sentir paz, quer ter direção, quer se livrar do medo, quer ter princípios que balizam a tua vida, você saber para onde você está indo. A primeira postura, a primeira decisão da sua vida é entregar a sua vida para Jesus. E você pode fazer isso hoje, através de uma oração. No final nós vamos orar. E eu oro que o Espírito Santo já vá ministrando ao seu coração, se hoje é o seu dia de ter esse encontro com Jesus, porque o nosso Espírito Santo lindo, a Bíblia fala que é Ele que convence
todas as pessoas da necessidade de um Salvador. Então, eu tenho certeza que Ele estará fazendo isso. Então, essa é a primeira atitude se eu quero viver uma vida no Espírito. E a segunda, para todos aqueles que já tomaram essa decisão de entregar a vida para Jesus, não basta somente receber a vida de Deus. Você tem que deixar que Ele controle a sua vida. Essa é a sua segunda decisão importante. Nós lemos ali no verso 25, que diz assim, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, ou seja, antes de Jesus entrar em nossa vida, antes de eu entregar a vida para Deus, eu era morto. Eu era morto para as coisas de Deus. Minha consciência não sentia peso quando eu pecava. Mas a partir do momento que eu recebi Jesus, algo sobrenatural acontece em mim e Deus me dá vida. Eu começo a viver, as coisas de Deus começam a fazer sentido para mim. Eu tenho compreensão, a palavra de Deus começa a se tornar clara. Eu começo a ter experiências com Deus. Então, Deus me deu a vida através do Espírito Santo. Agora, diz o texto, que esse Espírito que nos deu a vida controle também a vida de vocês. A partir daí é uma decisão sua se você vai deixar o Espírito Santo controlar ou não. E como nós fazemos isso? Primeira atitude, deixe o Espírito dirigir. Pode completar na sua guia. No verso 16 que nós lemos diz, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei que obedecer a Deus tem mais a ver com ceder, com deixar, com recuar e deixar Deus agir. Não tem tanto a ver com se esforçar. Na verdade, as coisas de Deus vão pelo caminho mais fácil. Não exige o esforço pessoal, exige entrega. E é sempre mais fácil a gente ceder. Por exemplo, alguém te causa uma irritação. Você se irrita porque as coisas não saíram do jeito que você queria, ou seja, estão fora do seu controle. Você não gostou porque não foi como você planejou. Nesse momento, você pode começar a lutar interiormente buscando as razões do porquê aquela pessoa agiu errado com você. Pode alimentar um sentimento de injustiça, de se sentir desvalorizado. Principalmente os casais aqui, as mulheres, têm a tendência de fazer isso, né? Saiu dos meus planos. Perdi o controle, eu não queria que fosse desse jeito. Daí, naquele momento de tensão, ela tem a oportunidade de ou agir conforme a natureza humana, ou agir no espírito. E começa a lutar, e começa a vir os pensamentos. Não devia ter feito isso comigo. Eu fui injustiçada, estou me sentindo desvalorizada, você não me ama, você não dá valor para minha opinião, você não está pensando em mim. Tudo, né? Vitimismo. Ó, manipulação, né? A manipulação ali, você não me ama, não tem nada a ver com amor. Você quer mexer ali, né? Deixar o homem numa saia justa e agora eu vou ter que ceder para ela para dizer que eu amo ela de fato, né? A manipulação é terrível, né, mulheres? Amém? Terça-feira tem imersão para as mulheres, a gente fala bastante assunto sobre isso, né? Então, naquela luta interior, você está diante de uma situação que você pode escolher agir conforme a natureza humana, alimentar, sabe? Porque nós somos bons em arrumar argumentos. Alimentar aquela situação, ou você pode dar voz para o Espírito Santo falando com você, porque ele fala. Porque a Bíblia diz que o papel do Espírito Santo dentro de nós é nos relembrar daquilo que nós já aprendemos. Então, tudo que você já sabe, o Espírito Santo faz questão de te relembrar. Ele vai falar com você que, quem sabe, é melhor você relevar, se colocar no lugar do outro, perdoar, até mesmo agir com alegria naquela situação, confiando que Deus tem o controle de tudo. Se não saiu como você esperava, amém. Deus sabe o que está fazendo, o que está permitindo. É o Espírito Santo te relembrando como é o certo agir naquela situação. Então, diante daquela situação, você pode ceder ao Espírito e dizer: não vou ficar lutando aqui com meus pensamentos, criando argumento, criando toda uma estrutura de diálogo para enredar a pessoa que me feriu. Não vou ficar aqui matutando um monte de coisa. Não, eu vou ceder. Já está perdoado. Com certeza a pessoa fez isso porque ela, quem sabe, está passando por isso aqui ou por aquilo lá. Eu vou relevar, eu vou ceder, eu vou perdoar. Não é bem mais leve agir desse jeito? É muito mais fácil você abandonar a guerra do que você entrar nessa batalha interior. Nós escolhemos entrar em conflito. Quando a gente fica relutando e batendo queda de braço com o Espírito de Deus. Você já pensou que você luta contra o Espírito de Deus? E o Espírito de Deus não vai te forçar a fazer as coisas. Ele vai falar para você e ele sempre vai dizer, você que tem que entregar o controle. Então existe aquele conflito. E nessa hora você vai decidir quem vai ganhar na sua vida
E como você decide isso? Quando você obedece ao que tem que ser feito. Independente de como você está se sentindo, se aquela situação está ao seu favor ou não, do que está à sua volta. E eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, mas esse vem nos trazer a realidade do conflito que existe. Nós fomos chamados, então, para a liberdade. Esse texto de Gálatas e o livro de Gálatas fala muito sobre liberdade. Fomos chamados a uma vida livre. A liberdade, ela tem a ver com uma vida leve. Deus quer que nós tenhamos uma vida leve. Essa leveza não diz a respeito do seu conforto pessoal. Deus não veio, não mandou Jesus Cristo morrer na cruz, passar por tudo que passou, para que você ficasse confortável. E uma vida leve, cheia de paz para mim é poder sentar na frente do sofá, tomar meu chimarrão, assistir o jogo, assistir uma série. Isso é a vida que eu pedi para Deus. Você pode até pedir, mas não foi a vida que Deus planejou para você. Não tem nada a ver com conforto pessoal. A vida que Deus planejou para você é uma vida leve e livre da culpa do pecado, da escravidão do pecado. Jesus não morreu naquela cruz para você sentar no sofá. Jesus morreu naquela cruz para você ser livre do poder do pecado na sua vida. Então não existe pecado, não existe conduta que é difícil demais para nós vencermos. Isso é tão sério que Jesus decidiu morrer numa cruz, enviar o Espírito Santo para dizer: não tem nada que te impeça de ser santo. O que você precisa para ser santo está tudo dentro de você. Eu equipei você. Eu equipei você completamente. A única pessoa que pode estragar esse conflito, que pode declarar derrota, não é o diabo, não. Somos nós mesmos. É nós que dizemos quem vence dentro de nós. Então, diante dessa situação e esses dilemas que nós vivemos, Deus vem nos convidar para uma vida de liberdade, de leveza, livres do egoísmo, do orgulho, do controle, de controlar as situações, as pessoas. Não, Deus quer que a gente entregue tudo para Ele. Se você deixar o Espírito dirigir, uma das atitudes que você deve ter é parar de argumentar com os seus pensamentos, com as suas justiças pessoais, com a sua mágoa. Decidir que as coisas vão ser do jeito de Deus e ponto. E quando nós decidimos viver nessa dinâmica, nós vamos experimentar o sobrenatural. É na confiança de que fazer do jeito de Deus sempre é melhor. É nesse ambiente que as coisas acontecem. Como nós falamos sobre o perdão, é um exemplo. As pessoas lutam, né? Nós lutamos, eu não quero perdoar porque eu não sinto. Jesus não falou sobre você sentir, ele disse para você perdoar para ver o que vai acontecer. O sobrenatural acontece quando eu decido obedecer. Aquela mágoa, aquela situação pesada, ela começa a ser arrancada. As coisas começam a voltar para o lugar, se estruturar. Você se vê livre de uma prisão ou livre de carregar um prisioneiro. Quando nós carregamos mágoa dentro de nós, é como se nós levantássemos, andássemos, vivêssemos, dormíssemos com a pessoa agarrada a nós. Nós não conseguimos ser felizes, porque toda vez que a gente vai desfrutar de uma alegria, seja qualquer coisa da vida, em algum momento, você vai lembrar que tem alguém devendo algo para você. E você não vai conseguir ser livre. Então, se eu quero viver uma vida de leveza, de liberdade, se eu quero conhecer o que Deus faz quando eu obedeço, eu preciso, então, dar esse passo de fé. É quando você faz por obediência, e daí tem a oportunidade de experimentar o sobrenatural. É quando você faz algo porque o Pai mandou. E o Pai se responsabiliza de fazer dar certo. Afinal, a palavra dele que está em jogo. Deus se garante. Se nós decidimos obedecer e dizer, não, Deus, falar a verdade é o melhor caminho. Não, Deus, dizer não para o pecado é o melhor caminho porque o Senhor disse. O Senhor disse que não é para andar ansioso, então eu não permito a ansiedade dominar a minha alma. O Senhor disse que eu não preciso andar com medo, então eu não permito que o medo entre em mim. Não porque eu tenho controle sobre o medo, não porque eu possa segurar e garantir tudo. Não, é porque o Senhor está dizendo, eu não entendo, eu não sinto, eu não sei como isso vai funcionar, mas eu confio. E eu ajo conforme essa palavra. Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, ele precisava dar o passo. O caminho só se tornou firme a partir do primeiro passo. As coisas só acontecem em nossa vida a partir da decisão. Você não pode esperar que as situações vão mudar para que você consiga ter fé. Isso não é fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não vê, mas você sabe que está lá, que vai acontecer, porque Deus diz e Deus garante a sua palavra de se cumprir. Então, quando você sai do controle, você entrega o controle para Deus, você está dando um convite para Deus agir.
Você sai de cena. E a partir do momento que Deus assume, nada pode dar errado, porque Deus não falha. Não existe fracasso quando Deus toma conta da nossa vida. Quem sabe você ainda não mudou ou não teve vitória em sua vida porque está tentando fazer as coisas do seu jeito. Então, quem sabe, está na hora de começar a fazer as coisas do jeito de Deus. Ceda, deixe o Espírito agir. Segunda atitude, abra mão de parecer. Pode completar a sua guia. Nós lemos no texto lá, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Aquilo que eu falei no início, naquela situação que Paulo estava falando, se submeter às cerimônias, às regras, como uma forma de se tornar aceitável diante de Deus. O problema é que uma pessoa que fica focada em regrinhas, em comportamentos externos, em garantir que os outros vejam que ela é crente, que está mais focada em sua reputação do que no seu interior, essa pessoa passa a ter uma vida superficial. E para isso ela não precisa da ajuda de Deus. É só ela se dedicar que vai dar certo. Paulo era um cara muito dedicado antes de receber Jesus, né? Ter um encontro com Deus. Ele era extremamente zeloso na religião. Não se achava falha de como ele cumpria bem a lei. E ele diz que tudo isso, depois que ele conheceu a Jesus, ele considerou nada. Não era suficiente para mudar o seu interior nem para salvar ele. Então, quando nós temos um esforço para mudar o nosso exterior e não dependemos do Espírito de Deus, nós estamos deixando de ser trabalhados no coração. Como isso acontece hoje? É quando você se esforça mais para manter sua aparência de cristão do que em manifestar o poder da transformação de sua vida e a utilidade dela para Deus. Você se empenha tanto em parecer crente, mas não tem nem metade do mesmo empenho para desfrutar do poder de Deus. Você nem pensa sobre o poder de Deus. Você nem está interessado em buscar a Deus. Ou quem sabe você pensa que o poder de Deus, a manifestação de Deus, são para algumas pessoas e não para você. Irmão, a Bíblia fala que o poder de Deus que habita em nós é o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus. Você entende o poder que tem dentro de você? Existe uma bomba atômica espiritual dentro de você. Então, quando eu estou mais esforçado em manter uma aparência, eu começo a perder a minha essência. É um crente vazio. Vai na igreja, mas continua igual. Ele não experimenta o poder do Espírito para ser transformado. A pessoa está lá todo domingo, está em todos os eventos. Tem até, quem sabe, Irmãos, lê a Bíblia todo dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Ler a Bíblia todo dia não garante transformação pessoal. Amém. Continue assim, deve fazer isso. Deus espera que a gente faça isso por querer ter um relacionamento com Ele. Mas isso não é suficiente, precisa obedecer a palavra. Senão você é mais um religioso. Aquele que cuida do exterior. São pessoas que não experimentam em sua vida o poder de Deus transformando seu caráter, sua identidade, sua família, seus amigos. Gente vazia. Gente que é desanimadora de ver, é triste de ver cristão vazio. Porque você não foi planejado para isso. Deus não mandou Jesus para morrer numa cruz, para nos salvar, para nos dar propósito, para você ser um crente chato, vazio. E é forte o que eu falo, mas um crente inútil. Deus não pode nem usar. As pessoas olham e não veem vida transformada. Nós fomos chamados para expressar a glória de Deus. As pessoas olhar para nós têm que dizer, uau, Deus é real. Deus é real porque eu estou vendo isso nele, nela. Deus é vivo, eu senti a presença de Deus, eu senti algo diferente. É tão contagiante que aquilo transborda através de nós, das nossas atitudes, das nossas palavras. As pessoas veem a gente sendo mudado dia a dia. Acompanha nós vencendo lutas, acompanha a nossa família melhorando, se encaminhando para Deus, os relacionamentos de casamento, de amizade se estabelecendo diante do Senhor. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver esse poder. Mas infelizmente muitos não cristãos, ao olhar para esses cristãos fracassados, constatam que a única diferença que eles têm é que um vai toda semana na igreja e o não cristão não. Você não é diferente porque vai na igreja. Você deve ser diferente porque o poder de Deus age em você. Você não tem que mostrar que é diferente por causa da roupa que você usa, por causa das palavras que você fala. Quem sabe sai até um glória a Deus, um lugar que você frequenta. Isso é consequência de uma vida entregue a Deus. Se você gastar muito esforço para aparecer, você está empenhado no lugar errado. E é cansativo fazer isso.
Eu gosto muito de um texto que está em Êxodo 33, quando Moisés clama que a presença de Deus acompanhe o povo. Ele diz, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Moisés não estava falando, é porque nós moramos em tendas que nós vamos ser diferentes. É porque nós vestimos de tal forma que nós vamos ser diferentes. É porque nós fazemos festas religiosas que nós somos diferentes. É porque a gente tem uma língua, um idioma, um jeito de falar que a gente é diferente. Não, ele diz, os outros povos precisam ver que nós somos diferentes porque a tua presença está conosco. As pessoas precisam olhar em nós e não ver o exterior. E aí entra a questão de senhores pensar, então eu posso viver do jeito que eu quero, falar qualquer coisa, me vestir de forma indecente. Não, é que você não pode atrapalhar Deus também. Tem irmã e irmão que atrapalha Deus. Porque o que chega antes é aquela ação indecente na frente da pessoa, daí não tem como enxergar Deus mesmo. Então, pelo amor de Deus, não atrapalha Deus. Pelo amor de Deus, não atrapalha Deus. Não se vista de uma forma que não tem nem como enxergar a glória lá dentro, né? Enxerga outras coisas, não a glória, infelizmente. Então, muitas pessoas estão tão preocupadas e no seu exterior, tão envolvidas e determinadas em provar algo para as pessoas com o seu exterior, que esquece que aquilo que realmente você precisa buscar, com todo o esforço, todo o desejo, é que a presença de Deus se torne real na sua vida. Então, você precisa tomar essa decisão de romper. Você precisa conhecer o que é viver de fato livre. Você está preso e está aqui dentro ainda. Por favor, irmão, você não foi chamado para prisão. Você foi chamado para uma vida de liberdade. Você precisa experimentar isso. Deus não planejou uma vida de mesmice, não planejou uma vida de fachada. Deus quer que você experimente o sobrenatural dele. Deus quer que você experimente que Deus é real, que ele é bom, que ele é vivo. Viver uma espiritualidade fake é uma prisão, é ser religioso. Sabe quando isso acontece? Como a gente constata quando uma pessoa é religiosa e não mais espiritual? É quando Deus se torna um fardo para a pessoa. Já pensou isso? A fé se torna um fardo. É difícil fazer as coisas para Deus. É difícil ir na igreja. É difícil ler a Bíblia. Tudo se torna pesado. Eu sou religioso. Deus se torna o meu condenador. Já não é mais meu pai. É aquele que está querendo está sempre barrando as minhas vontades, está sempre estragando o meu prazer. Os irmãos já se tornam os julgadores na minha vida, porque eu acho que todo mundo está cuidando como eu estou me comportando. Estão loucos para me reprovar. Então eu deixo de desfrutar uma vida livre, uma vida maravilhosa que Deus prometeu para viver algo fake. Nós vemos lá em 1 Pedro 2, quando Pedro fala que Jesus é a pedra angular. E todos aqueles que creem em Jesus, a partir do momento que creem em Jesus e colocam Jesus como base da sua vida, eles vão construir uma estabilidade, uma estrutura forte para resistir e para crescer. Mas também fala que aquelas pessoas que não creem em Jesus, que negam o poder da transformação, o poder do Espírito, Jesus se torna uma pedra de tropeço e destruição para essa pessoa. Jesus veio para salvar. Mas se Jesus não for seu salvador, ele vai ser aquele que não vai poder advogar a tua causa. É ele mesmo que vai poder dizer para você, você está condenado porque você escolheu. Então é muito forte isso. Se nós não escolhermos Jesus como salvador, nós estamos escolhendo ele como aquele que vai nos dizer que nós estamos condenados porque nós dizemos e com nossa atitude de vida que nós não escolhemos ele. Então, como eu posso abrir mão da aparência? Seja humilde, reconheça que você precisa crescer, melhorar, que você precisa ser uma pessoa transformada. Confesse seus pecados. Um exercício de humildade é confessar seus pecados, dar nome aos pecados, reconhecer suas fraquezas. Nós precisamos disso. Peça ajuda. Sirva aos outros. Irmãos, se vocês forem observar na palavra de Deus, geralmente os textos que falam sobre humildade, eles vão estar linkados a serviço. Porque humildade tem a ver com pensar no outro, em ter a sua vida à disposição do outro, se envolver com as pessoas. Então, uma pessoa que quer de fato viver uma vida livre e leve, ela não tem medo de se aproximar. Ela não tem medo de estar no meio das pessoas, porque ela não tem nada para esconder. Ela é naturalmente de verdade. Ela é aquilo que ela é. Então, nós precisamos analisar como está a nossa vida nesse sentido. E terceira e última atitude, não atenda às suas vontades. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer.
Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Nós estamos numa geração que idolatra o eu. E essa idolatria ela é alimentada por uma mídia que usa o ego como uma ferramenta de engajamento e lucro. Então, a mídia, o mundo, ela lucra com as pessoas alimentando o que há de pior no ser humano, o seu ego. Aí a pessoa pensa, meu Deus, eu vou seguir aquele influencer, ele está falando que eu sou incrível, eu sou maravilhosa, você consegue, você, sabe, ignore as críticas e começa aquela falação. Aí eu pensei, é isso mesmo, é só isso. A pessoa nem está interessada na tua vida, não está nem aí. O que ela quer é que você tenha engajamento com ela, compre o curso dela, faça o que ela está propondo, compre o produto que ela está vendendo. Mas o que acontece? Hoje o mundo, ele tenta nos atrair alimentando o que há de pior em nós, o nosso ego. O nosso orgulho próprio, que nós somos alguém, que nós conseguimos, que nós sabemos o que é melhor. Diante de situações assim e do ambiente terrível que nós vivemos, nós precisamos fugir de tudo que nos aproxima mais do mundo e nos afasta de Deus. Então nós temos que filtrar. Como eu faço isso? Eu submeto aquelas minhas vontades. Eu tenho desejo de fazer alguma coisa, eu tenho alguma vontade, né? Porque aqui fala das vontades da natureza humana. Então eu vou filtrar isso. Isso é uma coisa pecaminosa? Então pecado é fácil de discernir, é só ir para a Bíblia. Nós tivemos uma lista aqui do que é pecado, né? E não precisa de muito esforço para saber identificar quando isso aparece na vida da gente. Então, eu tenho vontade de fazer alguma coisa que está nessa lista, no que a Bíblia cita como pecado. Então, como eu quero submeter minha vontade a Deus, eu não vou fazer isso. Outro filtro. Eu filtro coisas que não edificam. Se você quer, de fato, viver no Espírito, você precisa ir além. Não é só pecar, é também buscar se edificar. Então, existem filmes, existem lugares, existem pessoas, relacionamentos que não te aproximam de Deus. Eles te aproximam mais das coisas do mundo. Então, como isso não te edifica, não impulsiona você para a sua fé em Deus, você tem que se afastar disso. Submeter a tua vontade a Deus. Deus, eu tinha vontade de estar com essa pessoa, eu tinha muita vontade de estar nesse lugar, eu tinha muita vontade de assistir um filme. É muito triste isso, né, gente? Eu tenho assim, os raros dias, sabe, que as crianças dormiram mais cedo, daí eu sento na frente da Netflix e penso, hoje eu vou assistir um filme. Gente, eu já cansei, eu até já desisti. Eu boto lá um filme, não, esse aqui, vou tentar. Não dá, sabe, não dá. Quando você se decide cada vez mais conhecer a Deus e buscar as coisas de Deus e se inclinar para o que edifica, você olha aquilo lá e pensa, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo aqui. Não está me agregando nada. Eu sei que é difícil no início, irmãos. Já tive tempo que eu gostava muito de assistir série. Não estou falando que seja errado, mas, irmão, né? Pode ser, né? Vocês entenderam? Eu gostava muito de assistir série, de assistir filme, bababá, né? Muito legal. E às vezes você fica relevando, eu sou crente que filtra, isso não é de Deus, tá bom, né? Passa pra frente, papapá. Mas não dá, é tão vazio. A cultura desse mundo é tão podre, tão sem propósito, tão ilusória, que tu olha lá e tu pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo na frente dessa TV? Eu já cansei de ter filmes que eu comecei os primeiros minutos e parei. Daí parece que tem que desintoxicar a mente, daí eu vou lá, vou fazer uma coisa que presta, né? Vou lavar a louça, bota uma pregação para ouvir, diz, vamos lá, vamos focar no que edifica. Não estou dizendo que é um caminho natural, é uma luta. Mas hoje, para mim, já é difícil eu assistir essas coisas. Uma vez eu lutava, não vai dar. Agora não, pelo amor de Deus, sai daqui, não quero mais. Né? Eu já nem me animo mais para isso, né? Então, a gente começa, cada vez que eu começo a andar mais com Deus, que eu começo a buscar Deus, automaticamente as tuas vontades também vão sendo transformadas. Pensa que bem, esse conflito não é sempre terrível. Esse conflito, com o tempo, o Espírito Santo começa a ganhar mais e a tua carne morrer. E como diz aqui no texto, que eu gosto muito, as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram. Você crucifica. A crucificação dói. Né? Ela é um sacrifício. Junto com todas as suas paixões. Paixões é uma coisa boa, que dá prazer para a nossa natureza humana, que nos faz sentir bem naquele momento. Mas por eu servir a Jesus, por eu querer mais, por eu querer andar no Espírito, eu crucifico isso. Até as minhas paixões, aquilo que eu gosto muito, que eu curto, mas eu sei que não me inclina para Deus. Me desvia de Deus, sabe? Me faz pensar mais nas coisas terrenas, mais nas coisas do mundo do que Deus. Então eu passo por esse filtro e eu digo, não, eu quero que minha vontade se submeta a Deus. E diariamente que eu vou fazendo isso, e de período em período, e tempo em tempo eu vou crescendo, e minha vontade também vai sendo transformada. Quando a gente vê na palavra que diz que é para nós termos a mente de Cristo.
Você não tem a mente de Cristo da noite para o dia. Você vai alimentando essa mente e daqui a pouco tu está pensando igual Jesus. Então nós precisamos alimentar as coisas que nos edificam. Nós temos que cuidar com algumas armadilhas desse tempo. Por exemplo, existem algumas falas. Seja você mesmo. Não, a armadilha desse mundo. Tem gente que acha que é verdadeiro porque fala tudo o que pensa, porque externa tudo o que sente. Se você está agindo assim, você pensa que você é uma pessoa verdadeira, a Bíblia não considera você uma pessoa verdadeira, considera você uma pessoa tola. Quem externa todas as suas lutas, todos os seus gostos e desgostos o tempo todo é uma pessoa que não sabe se conter, falta domínio próprio. Fruto do Espírito que nós lemos ali. Tem que ficar o tempo todo externando, não é verdadeiro coisa nenhuma. Falta de domínio próprio. E aí não é uma pessoa chata, desculpa falar. Mas é uma pessoa chata, que o tempo todo tudo gira em torno do que ela gosta, que não gosta, do que sente, não sente. Sabe, as coisas não são a respeito de nós. A vida não é a respeito de nós. Então se domine, se submeta a Deus. Então esse negócio, seja você mesmo, você não tem que ser você mesmo, você tem que ser Jesus. Seja Jesus. Ignora essa parte aí. Infelizmente, no meio cristão, de muitas referências cristãs, tem se entrado esse evangelho corrompido, onde está se idolatrando muito eu igual do mundo, para se atrair olhares, se atrair influência, se atrair seguidores. As pessoas, muitas vezes, têm os referências cristãs, têm focado muito na alma. Daí senta lá e começa a falar para sua alma. Aí é verdade, eu me sinto assim. Eu vou pensando, meu Deus, eu não quero ser esse crente aí, todo mimimi, sabe? Sempre de fraquinho as lutas da sua vida, né? Por mais que você vai trabalhar nas lutas da vida, não é o tempo todo isso. Eu quero andar com gente que diz, glória a Deus, nós vamos vencer, vai dar certo, né? Eu quero andar com gente que me impulsiona para cima e não que sempre lembra das lutas da vida, né? Isso já tem bastante, não preciso de ninguém para me lembrar disso. Eu lembro todo dia. Então eu preciso de pessoas que me lembrem do que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que eu posso ser em Deus. Outra frase perigosa, ouça seu coração. Deus me livre de mim, né? Quanto mais eu me ouço, mais confusa eu fico. Não dá certo. Aí eu vou ouvir meu coração, não dá certo. Minha natureza humana, o eu é meu maior inimigo. Então tem gente que dá muita voz aos seus sentimentos, principalmente mulheres. Como estou me sentindo hoje? E entra numa deprê, né? Porque sempre vai ter razão para se sentir mal. Pode ter certeza, toda vez que você parar para ficar observando o que você está sentindo, vai dar ruim. Sabe? Vai aparecer uma coisa e o inimigo vai aproveitar, vamos falar sobre você, né? Tem algumas decisões que a gente tem que fazer na nossa vida. E uma delas é parar de ficar focando em nós o tempo todo. Sabe, você vai ter dias tristes, você vai ter dias que você vai lutar com ansiedade, mas a vida não é sobre você, é a vida que segue, é sobre Jesus. Estou ansiosa, toco o barco, Jesus, o que é hoje? Vamos fazer o que tem que fazer hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que ser fiel, hoje eu tenho que amar, hoje eu tenho que lavar a louça, sei lá o que tu tem que fazer, mas faça e para de ficar pensando nessa ansiedade. Sabe, para de alimentar aquilo lá. Isso é dizer, é o Espírito que manda aqui. Se a Bíblia diz que é assim e ponto. Eu não alimento a minha natureza humana. Eu não fico ouvindo o meu coração. Sabe, o coração é enganoso, já diz. Uma das maiores crises, assim, quando a gente aconselha, é pessoas que estão focadas muito em si. E vivem igual o povo de Israel no deserto. Anda em círculo. Nunca chega na Canaã, na liberdade, na vitória, porque sempre está andando em torno de si. Sabe, sai dessa mesmice. Chega de olhar para ti. Faz uma coisa diferente uma vez na vida. Muda essa forma de pensar. Decida se esquecer. Pense em você. Não pensa. Para de pensar. Sabe, tenta fazer uma coisa diferente uma vez. Para de ficar pensando o tempo todo em você. Ah, irmãos, é claro, a gente tem um momento que a gente abre o coração, que a gente, né, trata, mas fez isso, tratou, né, buscou aconselhamento, orou, vida que segue. Você não fica remoendo aquilo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa que é cansativa é você ter que repetir sempre a mesma coisa para a pessoa que não quer viver na fé. Chega que dá vontade de dizer assim, ó, agora já não é questão do que tu está sentindo, tu está sendo desobediente, agora tu está sendo rebelde e trata com Deus. Porque é complicado, uma pessoa, sabe o que acontece? Pessoas assim, carentes, pessoas que são dependentes, elas sugam a energia dos outros. E elas projetam nas outras pessoas que estão bem, que vivem com Deus, elas projetam naquelas pessoas que elas têm que suprir a carência que elas estão sentindo, que ela tem que dar resposta para seus dilemas. Gente, cada um com a sua cruz. Tá nos teus dilemas, vai para Deus. Precisa pedir ajuda? A gente ajuda, pronto e passou. Vamos lá. Porque se a gente não começar a viver no Espírito, agir pela fé, nós não vamos romper.
Esses tempos eu estava aconselhando uma pessoa que chegou e disse, uma pessoa falou para mim que eu não vou dar nada da vida, que eu não tenho futuro. Daí a pessoa estava deprimida, ela estava acabada por causa daquilo lá. E é uma pessoa que tem caminhado com Deus já há um tempo. Eu só cheguei para a pessoa e falei, tá, eu vou fazer umas perguntas para você que você e eu já sabemos a resposta. Mas você precisa aprender a falar com a sua alma para botar ela no lugar dela. Então eu vou falar e você vai repetir para mim o que nós já sabemos. Essa pessoa falou para você que você não vai dar nada, que você não tem futuro. É isso que Deus diz para você? Não. Essa pessoa, você imagina essa pessoa sendo usada por Deus na sua vida para dizer que você não tem futuro e não vai dar nada? Não. E daí eu perguntei, tá, e por que você ainda está pensando sobre isso? Por que você ainda está alimentando isso? Não é de Deus, eu nem penso. Eu nem fico argumentando, é verdade, porque eu fracassei em tal coisa, porque eu nunca dou certo. Não é de Deus, Deus nunca fala isso. Então nós precisamos analisar. O Espírito Santo, ele não vai falar coisas pesadas para mim, ele não vai falar que é alguma coisa difícil. O Espírito Santo pode chegar e dizer para você, se você seguir assim vai dar destruição. Como eu sei se é o Espírito Santo falando ou não? Porque quando o Espírito Santo fala, ele já aponta o porquê daquilo. Ele vai dizer, porque você está pecando. Você está falhando nesse princípio. Você está quebrando um compromisso que você tem comigo. Então, nesse momento, sim, daí é Deus te chamando para arrependimento. Mas quando você está andando com Deus, está bem, e de repente vem o fulano lá falar um monte de coisa na sua cabeça, porque ele é um mal amado, ou sei lá o que, como falam, um mal amado, que está mal resolvido na vida e vem te perturbar. Daí você diz, eu não quero esse teu fardo aqui para mim, entra aqui e sai ali, deixa até falar, já perdoa a pessoa e diz, é você e Deus. Então, sabe, muitas vezes a gente está lutando com as nossas dores e alimentando elas. Nós precisamos acabar com isso. Tem gente que ao invés de ser adorador, adora a dor. Faz ao contrário, né? É para ser adorador, adorar a Deus, voltar a sua vida para Deus, tentar agradar a Deus, pensar em Deus. Mas o que faz, em vez de focar em Deus, foca em si. Adora a sua dor. Porque a vida é muito difícil, porque a vida é muito pesada. Porque as pessoas fizeram mal para mim. Porque eu sou uma pessoa órfã. Eu fico indignada quando uma pessoa que está vivendo com Deus, que está num caminho, uma caminhada com Deus, fica toda vez justificando as suas falhas porque é uma pessoa órfã. Eu fico dizendo, meu Deus, né? Você é filho. Você foi adotado. Não tem nenhum órfão aqui mais, glória a Deus. Nós tratamos aquilo que nós identificamos, os nossos comportamentos, e a partir daí a gente vive a liberdade. O problema é quando eu descubro a causa do porquê eu ajo da maneira que eu ajo, e eu abraço aquilo como uma justificativa para não viver a liberdade e para ser muitas vezes sacana em nossa vida e ter um comportamento rebelde contra o que Deus está falando. Então tem muitas pessoas se esforçando mais para justificar seus fracassos do que viver a liberdade. Eles gostam quando fala da alma, porque assim eu gosto de me entender. Amém, se entenda, sabe? Nós tivemos escola de libertação aqui, é uma bênção. Todos deveriam passar pela escola de libertação. Na próxima, faça. Ali você vai identificar as causas do teu comportamento, ou quem sabe de fracassos repetitivos, a sua história, o porquê você age como você age. Beleza, nós temos que descobrir. Isso é fundamental para um caminho de libertação. Mas a partir daí que foi identificado, foi trabalhado, foi tratado, você toca a vida e você vive a liberdade. Então, tem muitas pessoas, e o Edson sempre alerta isso, que a pessoa pode ir lá identificar suas causas e continuar presa se ela quer. É uma decisão nossa. Se eu quero viver livre daquilo que me persegue, ou se eu quero usar aquilo como uma justificativa para eu não mudar. Então, diante de Deus não tem coitadismo. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você. Não existe mais algo que a gente não consegue. Irmão, você consegue. Levanta todo dia e relembra o que Deus diz sobre você. Ele diz para você que em Jesus você é mais que vencedor. Eu não estou falando sobre você, que você é incrível e maravilhoso. Todos nós temos muitas falhas e não somos essas pessoas incríveis e maravilhosas. Mas eu sei que em Jesus eu posso muita coisa. Eu não me sinto mais sozinho porque Deus está comigo. Sabe, tem pessoas aprisionadas à solidão porque não quer aceitar a companhia de Deus. Deus não serve, eu me sinto sozinho, tá? Aí eu penso assim, o Espírito Santo olhando ali para a pessoa, né? Já pensou ali, dando toda a força, né? Tô aqui. Nós não precisamos nos sentir sozinhos, não precisamos nos sentir abandonados, não precisamos nos sentir derrotados. E se você tem lutado na sua alma, tem um conflito, essa batalha está tão brusca, está difícil, chama ajuda.
Abre o teu coração mesmo. Ó, eu estou pensando isso, eu sei que é pura mentira. Mas eu quero falar para você, eu quero verbalizar para dizer que isso é uma coisa que não vem de Deus. E eu quero a tua ajuda. Vamos orar agora, eu quero vencer. Hoje nós declaramos aqui acima do medo, acima da dor. Eu decido viver acima disso. Eu decido ser melhor que isso. Eu não me apego mais. Então eu preciso tomar decisões dentro do meu coração. Quem que vai ocupar o controle da minha vida? Você deseja viver no Espírito? Então você precisa começar a viver no Espírito com essas atitudes. É uma decisão, irmãos. E eu oro assim que realmente todos nós venhamos experimentar isso. Todos nós que estamos aqui, nós temos que ser cheios do poder de Deus. Nós temos que ser pessoas transformadas. E sabe qual é o maior poder? Por mais que é maravilhoso você testemunhar milagres, curas físicas, testemunhar provisões financeiras, portas abertas, isso tudo é incrível, é o poder de Deus manifestado, os planos de Deus sendo concretizados. Mas o milagre maior que existe, a maior manifestação de poder na sua vida é a transformação do seu eu. Porque não existe ninguém que pode fazer isso a não ser Deus. Você pode ser o seu maior milagre. Você pode ser a prova do poder de Deus quando você deixar e abandonar as coisas que te prendem para viver no poder de Deus. Amém, irmãos? Então, nós somos convidados. Existem promessas para nós. Leia a Bíblia pesquisando as promessas. Se você bota pesquisar lá, você que tem o aplicativo, Poder de Deus. Todos os versículos que falam sobre o poder de Deus. Estuda lá. Fala sobre o poder que ressuscita mortos. Fala que nós receberemos poder para expulsar demônios, curar enfermos, falar novas línguas. Se tomarmos coisas venenosas, nós não sofreremos dano. Você tem que crer. Só acontece para quem crê, quem dá o passo. Agora, se você nem busca isso e não dá o passo, não espere na sua vida que você vai viver o sobrenatural. É preciso de decisão. Vamos colocar em pé e vamos orar? Conclusão, só desfrutará do poder de Deus aquele que tem coragem de viver no Espírito. Baixe sua cabeça, vamos colocar diante de Deus, pedir que Deus nos ajude a não estragarmos os planos dele para a nossa vida. Deus, nós queremos te agradecer pelo teu Espírito maravilhoso que nos fortalece. Nós queremos agradecer pelo presente gracioso do Senhor. O Senhor nos deu um espírito de poder, não um espírito de covardia, que se submete ao pecado, às tentações, às situações. Nós temos um espírito de poder que repousa sobre nós. E hoje nós queremos ter esse espírito também controlando a nossa vida. Eu quero nesse momento orar, Deus, por todas as pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus. Todos de olhos fechados, eu gostaria de dar essa oportunidade. Se tem alguma pessoa aqui que nunca fez essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, dizer, eu quero que Jesus venha morar no meu coração e eu quero viver uma vida nova. Faça um sinal com a sua mão, eu não vou pedir para vir aqui na frente. Só faça um sinal, sinalizando diante de Deus que você quer essa transformação, que você deseja viver isso. Amém? E nós vamos orar para que Deus venha transformar também a nossa realidade daqueles que já creem em Jesus. Deus, eu te agradeço por todos aqueles que já tomaram uma decisão de estar contigo, de fazer do Senhor não só Salvador, mas também Senhor de sua vida. Que o Senhor nos capacite a viver essa vida de fé, corajosamente, uma vida no Espírito, e que a gente prove da bondade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.